Meu amigo e minha amiga, os Jogos Olímpicos é um evento esportivo que ocorre a cada 4 anos. Atletas de todo o mundo representam os seus países. Desde seu início, há mais de 2.700 anos na Grécia Antiga, a competição era uma celebração aos deuses. Foi o imperador Teodósio I quem deu por encerrados os Jogos Olímpicos no período de seu governo, pelo motivo de que as referências pagãs da antiguidade deveriam ser interrompidas. Porém, o francês Barão Pierre de Coubertin ficou conhecido como o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Foi em 1894 que ele organizou um congresso internacional para criar o Comitê Olímpico Internacional. E 2 anos depois foram realizados os Jogos Olímpicos em Atenas, da Grécia. Durante todo esse tempo de Olimpíadas, somente agora o Brasil poderá sediar. Serão as Olimpíadas de 2016. Foi uma disputa acirrada, onde não apenas saímos vitoriosos, como juntamente com ela mostramos-nos para o mundo. Para que chegasse a esse final feliz, é bom lembrarmos que essa não foi a primeira tentativa, mas foi preciso perseverança, uma ação conjunta de equipe e um somatório de fatos que tem destacado o Brasil no cenário internacional. Vivemos em um mundo altamente competitivo. Para ser um conquistador, é necessário ter uma visão diferenciada. É preciso saber olhar para frente e para o alto. É preciso aprender a enxergar longe. Em um paralelo com a águia e a galinha, temos 2 perspectivas, uma visão para o alto e outra com visão deficiente, influenciadas pelo ambiente em que receberam a sua formação, ou até mesmo por escolhas. Muitas pessoas são como a galinha, têm uma visão curta, e o problema está na visão em que essas pessoas têm da realidade. A Bíblia conta a história de um homem que vivia no anonimato, à margem da sociedade, literalmente à beira do caminho a esmolar. Ele era cego, dependia da compaixão de seus semelhantes para assim sobreviver. Porém, Deus não criou o homem para viver à beira do caminho. Deus o fez para que vivesse e dignamente pudesse conquistar o pão cotidiano. Apesar de sua deficiência, possuía uma visão de águia. Quem tem olhar disperso ou vive olhando para o chão como a galinha, jamais terá uma visão real de Jesus. As nossas atitudes diante dos problemas da vida determinam nossa vitória ou derrota. Tudo depende de como você age e reage diante do seu problema. Aquele homem, quando ouviu falar que Jesus passava por ali, logo percebeu que diante dele passava sua grande oportunidade. Era a última viagem de Jesus para a cidade de Jerusalém. Portanto, as ações de Jesus já havia sido notícia em todas as cidades da Palestina. E aquele homem certamente já tinha ouvido falar de seus feitos miraculosos. A verdade é que a oportunidade sempre passa, porém nem todos levam a sério. Muitas delas são únicas. É provável que houvesse outros enfermos na mesma rua, na mesma calçada. Porém, a Bíblia registra apenas que não deixou passar a oportunidade. Ele não tinha visão, mas tinha os outros sentidos. As oportunidades são para aqueles que sabem usar o que têm, para buscar aquilo que lhe falta. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, não brinque com as oportunidades que passam por você, porque muitas não se repetirão. Ele não deixou para depois. Quem não leva a sério as oportunidades, amanhã sofrerá com a dor do arrependimento. Para abraçar as oportunidades que surgem alcançando objetivos elevados, é preciso superar os obstáculos que se levantam, obstáculos internos e externos, tais como medo de não ser atendido, complexo de inferioridade, pessimismo, conformismo, forças que lutam para impedir e pessoas que não querem ver o nosso triunfo. Mas isso faz parte da vida. Os campeões sempre superam. Aquele homem venceu a si mesmo e aqueles que não queriam a sua vitória. Para Jesus, não importa muito onde e como você se encontra, ele se importa com a sua vitória. Jesus parou para alguém que vivia à margem da sociedade. Jesus viu a imagem e a semelhança de Deus naquele homem. Jesus se importou com ele. E o que mexeu com o coração de Jesus foi o clamor daquele homem. Ele não estava preocupado com o que os outros iriam dizer. Ele estava determinado. E o clamor de um homem determinado a vencer pode tornar o impossível em possibilidades. Foi um clamor de alguém que conhecia quem estava passando por ali. Um clamor persistente. Um clamor
que revelava certeza absoluta de que aquele que passava por ali era suficientemente poderoso para fazer o impossível acontecer. Aquele homem queria ver. Muitos precisam, mas não querem. Deus não empurra a porta, Ele espera que você abra. Não basta precisar, é necessário querer. Porque muitos precisam, mas não querem. Ser curado da cegueira implica em mudanças, e não são todos que desejam assumir responsabilidade. Nem todos estão dispostos a mudanças radicais na vida. Preferem viver da esmola, a ir lutar e trabalhar. Este homem foi curado, restaurado integralmente. Ganhou um senso de valor próprio e dignidade. Passou a enxergar. Deixou de ser o lixo da sociedade. Ganhou um ideal para o qual viver. Meus queridos, que sejamos, portanto, como a águia buscando alto-almejado horizontes cada vez mais amplos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. Por isso, abramos as asas e voemos. Voemos como águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Permaneçamos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. E desta forma, certamente, veremos mais longe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.